Boa tarde, alunos. Eu sou Leila, professora de Biologia. O tema da nossa aula hoje é imunologia em tempos de pandemia, já que nós estamos vivenciando essa pandemia e nós vamos conhecer melhor como se dá a proteção imunogênica e a vacina, quais são os caminhos dessa vacina anti-Covid-19. Quando nós falamos em imunologia, na verdade, é o estudo do sistema imune e as questões referentes à imunidade. Em relação à imunidade, vale saber, é bom saber, que imunidade é uma palavra que vem de imunitas. E, na verdade, essa palavra imunitas foi uma palavra usada na antiguidade clássica, na verdade, na República Romana, que data de 509 a.C. até 27 a.C. Então, os imúnitas eram os senadores da época e eles eram chamados de imúnitas em razão de gozarem da isenção no pagamento de taxas. E que isenção era essa? Essa isenção no pagamento de taxas, na verdade, é o que nós conhecemos atualmente como nossos impostos. E aí, na atualidade, em 2020, ainda, por incrível que pareça, na República do Brasil, nós ainda temos uma menção aos imúnitas, porque a nossa classe política ainda guarda o que nós conhecemos como fórum privilegiado, que é nada mais do que a imunidade parlamentar. Bom, em relação à imunidade do nosso organismo, como é que ela se dá? Nós temos um sistema imune que tem a função, assim como a referência à palavra latina immunitas, que protegia alguns indivíduos, que protege até hoje, a pandemia refere-se à distribuição das doenças por todos os continentes do planeta. Então, nós tivemos pandemia na Idade Média, mas no século XX, nós, população brasileira da época, foi acometida com uma pandemia da gripe espanhola, que é também uma doença em razão de um vírus, um vírus que causa uma doença respiratória. Em 2020, essa pandemia que teve início na China, ela se deve também a um vírus e causou e vem causando crises sanitária, humanitária e política em vários lugares do mundo. Se nós observarmos tanto os jornais e a mídia da época, tanto no início do século XX como agora, em 2020, a mídia mostra os diferentes enfrentamentos relacionados com a doença Covid-19. Quando nós falamos em um vírus, um patógeno, nós podemos dizer que, em relação a esse patógeno, a doença causada por ele é uma infecção respiratória. E a fisiopatologia da doença, o que é a fisiopatologia da doença? São todos os sintomas, ou seja, os diferentes sintomas possíveis de ocorrer. Esse vírus, que nós conhecemos como coronavírus, é da família Coronaviridae. Apesar de nós escrevermos Coronaviridae, como é uma palavra latina, nós falamos Coronaviridae. É dessa família. E houve um estudo que classificou a doença em 6 formas diferentes de sintomas, ou seja, uma gripe sem febre, uma gripe com sintomas abdominais, com fadiga, com sintomas abdominais e fadiga, com sintomas respiratórios. Então são 6 maneiras diferentes dessa doença se apresentar. E como é esse vírus? Que tipo de vírus é ele? Como ele é classificado? O vírus que causa a Covid, ele é um vírus RNA e ele escreve-se RNA-SS e o símbolo de mais porque ele é dito um vírus de fita RNA simples, ou seja, seu genoma é o RNA, é o próprio RNA mensageiro, por isso ele tem polaridade positiva. Então, um vírus RNA, ele sempre será um vírus que sofrerá mais mutações do que o vírus DNA. Por quê? Porque eles são mais instáveis. Então, relembrando, o vírus, assim como o vírus da influenza, o vírus que causa a Covid, também é um vírus RNA, que causa infecção respiratória, e ele é de fita simples, de polaridade positiva, por ter seu genoma, ou seja, por ser o seu próprio RNA mensageiro, o genoma.
Então, quando ele chega na célula hospedeira, rapidamente esse RNA mensageiro transforma-se nas proteínas das suas partículas virais. Imunidade e vacina, né? Qual é essa relação? Na verdade, o nosso organismo, através do sistema imune e a vacina, nos protege. Aquela proteção, aquela isenção da qual a palavra imunidade deriva, é contra o quê? Na verdade, é uma proteção contra os patógenos que nós vamos observar que podem ser vírus, bactérias, parasitas, fungos, algumas células estranhas ao organismo. O que são as células que o nosso organismo estranha? São células chamadas cancerígenas, porque, na verdade, ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos algumas células que perderam o controle proliferativo e não guardam mais semelhança com as células do nosso organismo. Então, o sistema imune, ele também nos defende dessas células estranhas, assim como de toxinas, né? As toxinas que nós, por algum motivo, possamos ingerir, são moléculas estranhas ao organismo. Nesse sentido, nós podemos identificar que existe uma imunidade na qual as pessoas que nunca tiveram contato, né, os organismos que nunca tiveram contato com um determinado patógeno, vão reagir, esses organismos vão reagir muito fortemente. Dessa forma, aconteceu na varíola durante o período de colonização do Brasil, onde a população indígena foi praticamente dizimada em razão, né, de patógenos desconhecidos, por conta de serem populações que estavam isoladas milhares de anos. Então, não tinham a imunidade necessária para combater aqueles patógenos que vieram junto com os colonizadores, com os europeus. Por sua vez, alguns europeus, ou uma parte dos europeus, também se contaminaram com patógenos como o da malária. Em relação a 2020, a Covid-19, né, na República de 2020, a Covid-19 é uma doença que se disseminou pelo mundo a partir de um vírus, como nós já dissemos, RNA, de um coronavírus. E qual será a origem, né? Como é que essas células do sistema imune e moléculas, porque na verdade o sistema imune ele é formado por um grupo de células e moléculas de defesa, que nós chamamos células imune. E de onde elas vêm? Né? Aonde elas se originam? Na verdade, todas as células do sistema imune, elas têm origem numa única célula, chamada célula-tronco hematopoética, que se origina dentro de um osso, dentro da medula óssea vermelha, na verdade. E essa célula-tronco hematopoética, ela dá origem a duas linhagens de células progenitoras, chamadas linhagem mieloide e linhagem linfóide. Nessa figura da origem das células e moléculas do sistema imune, nós podemos observar, né, leucócitos, glóbulos brancos, os eritrócitos, são glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que na verdade não são células, são fragmentos de uma célula que a gente conhece como megacariócito. Aqui nesse slide, é possível observar que a medula óssea vermelha está no interior dos ossos longos, dando origem àquilo que eu já tinha exposto antes. Ou seja, duas células, uma célula-tronco hematopoética dá origem a duas células, ou seja, duas linhagens de células diferentes. A célula-tronco mieloide, a célula-tronco linfóide, que dará origem à mieloide, aos leucócitos da imunidade inata, que a imunidade é a primeira linha de defesa do nosso organismo, que acontece sempre da mesma maneira, por isso chamada inespecífica. E que células são essas oriundas dessa linhagem mieloide? São aqueles conhecidos por serem os primeiros a sair do vaso sanguíneo para defender o nosso organismo quando ele é invadido por alguma substância estranha. Então, são eles, os neutrófilos, os primeiros a sair do vaso sanguíneo, acompanhados dos monócitos. Só que os monócitos se chamam assim no interior do vaso sanguíneo. Quando eles saem do vaso sanguíneo, eles recebem o nome de macrófagos. Então, neutrófilos e macrófagos são fagócitos. O que nós queremos dizer com fagócitos? Fago quer dizer comer.
Cito células que ingerem, células que chegam a próximos do patógeno e ingerem esse patógeno, formando um vacúolo, que é aquilo que nós chamamos de fagolisossomo. Além dos macrófagos e neutrófilos, nós temos com glóbulos brancos os eosinófilos e basófilos. Porém, essa linhagem mieloide dá origem também àquilo que nós falamos, as plaquetas, oriundas da célula megacariócito, e os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias. Então, essa é a linhagem mieloide. Mas as células do sistema imune dentro dessa linhagem mieloide se resumem a eosinófilos, basófilos, neutrófilos e macrófagos. São nossas células de defesa. Bem, e a linhagem linfóide? Como o próprio nome sugere, a linhagem linfóide, oriunda, do progenitor ou célula tronco linfóide, são os linfócitos B, os linfócitos T, e um grupo e uma célula pertencente ao mesmo grupo dos macrófagos. Mas o que é isso? São células dendríticas, aquelas células capazes também de fagocitar substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, tanto macrófagos como células dendríticas, elas têm a propriedade de fagocitose e também guardam uma outra propriedade, que é, ao fagocitar um determinado patógeno, elas, quando não conseguem eliminar esse patógeno, elas são capazes de apresentar na sua superfície alguma região desse patógeno, ao qual nós chamamos de antígenos. Então, tanto macrófagos quanto células dendríticas, que parece assim uma célula meio que estrelada, elas têm essas propriedades, fagocitose e células apresentadoras de antígeno, que são chamadas assim por uma sigla AP6. Como já foi dito, essa resposta imune inata, essa resposta imune que nós temos ao nascer, ela é dita inespecífica. E por que ela é inespecífica? Porque ela sempre acontecerá da mesma forma. Seja qual for a substância estranha ou o patógeno estranho que invadiu o organismo, essa resposta da primeira linha de defesa, ou seja, a primeira resposta do nosso organismo a uma substância estranha, sempre será inespecífica. E de que maneira ela acontece? Como vocês podem observar, dentro do vaso sanguíneo estão aqueles fagócitos que nós falamos da linhagem mieloide, ou seja, neutrófilos, monócitos, que vão virar macrófagos, eosinófilos e basófilos. Mas quando um patógeno invade o nosso organismo, imediatamente ele envia um sinal bioquímico, uma substância para o interior do vaso, e que esse sinal bioquímico reverbera dentro dessas células para que essas células ganhem uma capacidade de atravessar os vasos sanguíneos. Mas como é que esse vaso sanguíneo vai deixar que essas células, chamadas de glóbulos brancos, vão atravessarem o endotélio vascular? Na verdade, esse sinal bioquímico ele também estimula outros sinais que vão permitir que o vaso sanguíneo ele seja dilatado, formem poros capazes de deixar essa célula atravessar. E como é que se chama esse movimento de células chamadas glóbulos brancos, neutrófilos, monófilos, atravessarem o nosso vaso sanguíneo? Chama-se diapedese. Dia quer dizer afastar, sair. Então, a diapedese é um processo onde células do sistema imune, pertencente à nossa imunidade inata, atravessam o vaso sanguíneo e vão no movimento que a gente chama de quimiotaxia. Taxi quer dizer movimento, químio quer dizer químico, atravessam o vaso e vão circundar e vão para bem próximo desse patógeno. E com que objetivo? Com o objetivo, com a função de delimitar essa inflamação, para que essa inflamação não se espalhe para todo o organismo. Repetindo, nós temos uma imunidade inata, inespecífica,
sempre com a mesma resposta, mesmo tipo de resposta imunológica, onde os participantes do sistema imune são glóbulos brancos como neutrófilos, monócitos ou macrófagos, células dendríticas que fazem a fagocitose, e esses fagócitos vão ter essa função. Bem, mas se esses fagócitos não conseguirem, não obtiverem êxito nesta função de eliminar o patógeno, o que vai acontecer? Bem, caso isso aconteça, na verdade nós temos outros mecanismos pelos quais o nosso organismo vai continuar defendendo na linha de defesa, numa linha de defesa que nós chamamos de resposta imune adaptativa. E como é que ela se dá? Ela se dá com aquelas células contendo na sua superfície aquele resto, aquela porção daquele patógeno que não foi totalmente digerida, que nós chamamos de antígeno. Elas vêm, macrófagos e células dendríticas, e apresentam para 2 tipos celulares, que agora são células características da resposta imune adquirida ou adaptativa e que tem alta especificidade. O que quer dizer alta especificidade na resposta imune adaptativa? Chama-se memória imunológica. Então, é bom que a gente não esqueça que essa memória imunológica, ela é o objetivo pelo qual o nosso organismo e as vacinas procuram. Na verdade, a resposta imune adaptativa, essa autoespecificidade, tem uma relação direta com a memória imunológica, tanto na resposta imune celular quanto na resposta imune humoral. Então, células da resposta imune adaptativa, que formam memória imunológica, são as células responsáveis pela resposta imune celular, células T, e células B da resposta imune humoral. E qual é a diferença entre as duas respostas imunes específicas? O que na verdade difere entre as duas, se ambas, tanto a resposta imune celular quanto a resposta imune humoral, tem um objetivo, uma função, na verdade, da memória imunológica? É que a resposta imune celular, como o próprio nome diz, é a própria célula T, que amadurece no timo, é que vai debelar ou agir frente ao antígeno, frente ao patógeno. É a própria célula T, linfócito T. Por isso que é chamada de resposta imunicelular. Agora, a resposta imune humoral, ela é humoral em referente a humores. Humores são todas aquelas substâncias fluidas do organismo. É um termo, muito usado para todos os fluidos do organismo. Então, os humores estão se referindo, na verdade, à produção de anticorpos. Não é a célula B, o linfócito B, na resposta imune humoral, que vai ser efetor contra um determinado patógeno. Não, ele vai ser ativado, vai se diferenciar quando for apresentado pelas células ou macrófagos ou dendríticas ao antígeno. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e ganham uma propriedade que é a produção de anticorpos, que são proteínas. Então, a resposta imune celular, ela é através de células do próprio linfócito T, e a resposta imune humoral, ela se dá com a mediação das células B se diferenciando em plasmócito, mas quem debela, quem vai neutralizar o patógeno, o antígeno, são os próprios anticorpos, que são proteínas e não são células. Será que deu para entender essa parte, que a resposta imunicelular, ela é através de células, da própria célula, a célula que é efetora, ou seja, a própria célula T, ela é a estrutura que vai debelar ou vai neutralizar o patógeno ou o antígeno, enquanto as células B vão mediar através da sua própria diferenciação, porque quem vai envolver ou quem vai
debelar, quem vai eliminar o patógeno, o antígeno, são os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, que são células que se diferenciam a partir dos linfócitos B. Ok? Entendido isso? Então, nós vamos aqui embaixo, na resposta imune celular, observar que nós temos células apresentadoras de antígenos, chamadas APCs, que nós já dissemos que pode ser tanto células dendríticas como os macrófagos. São aqueles que tentam digerir numa primeira resposta imune e depois apresentam na superfície de sua membrana esses antígenos. Então, elas são chamadas assim, células apresentadoras de antígenos para os linfócitos T. E o que vai acontecer com os linfócitos T frente a essa célula apresentadora do antígeno? O que esse antígeno vai estimular nesse linfócito T, nessa célula T? A liberação de substâncias. Essas substâncias são chamadas citocinas ou linfocinas. E isso, ou seja, esse fluido, essa substância, essa proteína liberada pelas células T ativadas, vão tornar as células T muito poderosas, ou seja, elas vão ter a capacidade de eliminar esse antígeno. Então, quando elas ganham essa propriedade, essa capacidade, nós dizemos sempre que as células T se tornam efetoras. Elas efetuam uma determinada ação, porque, na verdade, a resposta imune é sempre uma ação na forma de resposta imune. E no caso das células T, resposta imune celular. Entendido? Beleza. Então, e a resposta imune humoral? Aqui nós também vemos, em primeiro lugar, a memória imunológica. Como ela acontece? Da mesma maneira, existe um contato com o antígeno presente numa superfície ou na membrana de um macrófago ou de uma célula dendrítica que tentou eliminar, não conseguiu e apresentou na sua membrana. Essas células B, ao encontrarem esse antígeno, serão ativadas para uma diferenciação, ou seja, elas vão crescer, elas vão aumentar de tamanho, porque elas vão ter uma capacidade muito grande de formar proteínas. Então, elas ganham essa diferenciação em plasmócitos, e esses plasmócitos são células B produtoras de anticorpos. E que tipo de anticorpos são primeiro formados? São anticorpos, nós chamamos de pentâmeros IgM, do tipo IgM, porque são aqueles que aparecem primeiro durante uma infecção, durante um processo infeccioso. Quando esses anticorpos são formados, chamamos a esse processo de produção dos poucos anticorpos em resposta ao encontro de uma célula B com seu antígeno, quando ela se diferencia em plasmócitos, esses primeiros anticorpos correspondem, na verdade, à resposta imune primária. O que é resposta imune primária? Como o próprio nome diz, é a primeira produção de anticorpos pelos plasmócitos. Ótimo! E esses plasmócitos ficam lá na nossa corrente sanguínea. Quando ocorre um segundo contato desse mesmo antígeno, nunca esquecendo que essa resposta imune adaptativa ela é altamente específica. Quando ocorre um segundo contato do mesmo antígeno com esses plasmócitos, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a ativação do plasmócito e um número muito maior de anticorpos serão formados. Bom, e como é que isso funciona, essa memória imunológica, tanto da resposta imunocelular quanto na resposta imune humoral, linfócitos T na celular e linfócitos B e na resposta imunohumoral, como eles funcionam nas vacinas? Qual é o mecanismo de ação? Bom, o mecanismo de ação é ativar células imunes para formar células T e B de memória. É o objetivo de uma vacina, para prevenção contra este e somente este antígeno. Então, nós podemos dizer que essas células de memória, quando essa vacina de Covid surgir,
serão específicas para o antígeno presente no coronavírus, tanto na resposta imune celular de células T, quanto na resposta imune humoral de linfócitos B. Não adianta uma resposta imune humoral robusta se a resposta imune celular, que é uma resposta imune celular de células T, não for robusta também. Então, a produção das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, em colaboração com um instituto de Oxford, tem como mecanismo inserir um determinado antígeno no coronavírus, ou seja, no genoma de um vírus vindo de um macaco. Se não fosse isso, há outras vacinas, se eu não me engano, é a chinesa, que usa o próprio vírus atenuado. Então, existem duas maneiras. Ou se faz, uma combinação de dois genomas, um antígeno do genoma viral com o antígeno de um vírus de um determinado organismo, que no caso da vacina de Oxford é de um macaco, ou então o próprio vírus atenuado, que é o caso da vacina que está sendo produzida na China. E qual é o objetivo dessas vacinas? Primeiro, é garantir a prevenção contra a doença, tendo essa vacina duas características importantes. A memória imunológica para as células T e B, que garantem a segurança da vacina, alto poder imunogênico e também ser testado a capacidade de reação, que não tenha efeitos colaterais. Em relação à pandemia, ao Covid-19, nós estamos presenciando em 2020 uma grande participação das mulheres e das meninas na ciência. As mulheres, e nesse caso, no nosso caso aqui no Brasil, nós temos muitas mulheres envolvidas nessas pesquisas. E o genoma, as mutações genômicas no coronavírus foram primeiro percebidos por uma mulher pesquisadora, e isso nos deixa bastante otimistas em relação a essa disseminação da ciência e do incentivo das meninas na produção científica. E será que, para aprender sobre imunologia, sobre as nossas aulas, o Brasil ele está preparado para o acesso de aulas em tempos de pandemia? O que a gente pode fazer em relação a isso no que diz respeito às políticas públicas? É uma ampliação, por exemplo, do acesso à internet de qualidade. E foi publicado agora, recentemente, uma das ações dentre as demais necessárias para que ocorra ampliação do acesso à internet de qualidade em localidades menos assistidas. Então, isso conta com uma ampliação de determinadas das rotas para viabilizar a construção nas localidades desassistidas pelo Serviço de Telecomunicações. Então, esse é um trabalho realizado pelo IPEA em 2020, Brasil pós-Covid-19, contribuições do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E que notícias seriam consideradas boas nesse momento? A notícia de que uma vacina, e que várias vacinas estão em curso no mundo, mas que um pesquisador brasileiro declarou, através desse Instagram, que está aqui em cima, que a prevenção está sendo feita nessa instituição em Oxford, e que ele declarou que está dormindo, no momento, 4 horas por noite para dar conta de estudos dessa pesquisa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais como funciona essa memória imunológica dentro do nosso organismo e em resposta às vacinas. Obrigado, até a próxima aula.